Como você lidou com a perda? Fé. Fé. Sabe, eu sou irlandês, sou católico. A igreja tem sido uma parte importante da minha vida. Pierce Brosnan acaba de fazer um anúncio que ninguém esperava. Aos 71 anos, o ex-James Bond está se preparando para o pior. Sua primeira esposa morreu de câncer de ovário aos 43 anos. Depois, sua filha morreu da mesma doença aos 41. Agora, algo aconteceu que o está forçando a encarar seu maior medo. O homem que interpretou o espião mais durão do mundo está enfrentando uma batalha que não pode vencer. E o que ele planeja fazer a seguir está deixando todos preocupados. Pierce Brosnan nasceu em 16 de maio de 1953 em Drogheda, Irlanda. Ele não veio ao mundo com muita coisa. Sem riqueza, sem legado familiar e, como se viu, sem pai. Seu pai, um carpinteiro chamado Thomas, desapareceu tão cedo na vida de Pierce que ele não conseguia se lembrar de seu rosto, voz ou mesmo de sua presença. Era como se ele tivesse evaporado. Sua mãe, May, ficou com o fardo para trás. Ela trabalhava como enfermeira, tentando manter unida uma vida que já começava a desmoronar. Mas, em 1957, ela fez uma escolha dolorosa. Partiu para Londres em busca de trabalho, deixando Pierce, de 4 anos, na Irlanda. Não tinha outra opção. Mesmo assim, essa decisão criou mais um vazio no mundo do pequeno Pierce. O que deveria ser uma breve separação transformou-se em 7 longos anos. Durante esse tempo, ele foi passando de uma casa para outra, entre parentes. Primeiro com os avós em Navan, depois com um tio e uma tia em Trim. Cada nova casa trazia novas regras, novas escolas e rostos desconhecidos. Pierce nunca ficava tempo suficiente para se sentir parte de algo. Aprendeu a ficar quieto, a observar, a sobreviver. Era sempre o aluno novo, sempre o forasteiro. Os professores notaram algo nele. Era inteligente, mas retraído. Sempre olhando pela janela, nunca totalmente presente. Então, tudo mudou em 1964. Aos 11 anos, mudou-se para Green, na Escócia. Sua mãe havia se casado novamente. Seu novo marido, William Carmichael, trabalhava em uma fábrica. Era gentil e paciente. Mas para um menino que crescera sem estabilidade, esse novo lar trouxe sentimentos contraditórios. Pierce se sentia dividido. Estava feliz por ver sua mãe novamente, mas também com raiva. E agora ela tinha outra pessoa, um novo homem em sua vida, um homem que não era seu pai. Mesmo assim, William tentou. Ensinou a Pierce pequenas coisas: pescar, consertar coisas, como confiar novamente. Nunca pressionou demais. Nunca tentou substituir ninguém. Um dia, William levou Pierce ao cinema. Era 1964 e o filme era Goldfinger. Sean Connery, como James Bond, brilhava na tela. Aquela noite mudou tudo. Bond não era apenas um personagem para Pierce. Ele era o oposto de tudo que Pierce havia sentido. Bond era forte. Bond era confiante. Bond tinha o controle da situação. E Pierce queria ser exatamente assim. Aos 16 anos, Pierce tomou outra atitude ousada. Abandonou a escola em Londres e se matriculou na Escola de Arte St. Martin. Não tinha dinheiro nem um plano definido, apenas uma paixão pela pintura. Adorava o trabalho de Francis Bacon e Lucian Freud. Naquela época, atuar nem lhe passava pela cabeça. Seu foco era ilustração e design. Sobrevivia à base de torradas e chá, enquanto seus colegas vinham de famílias mais ricas. Ele estava determinado a provar que pertencia àquele lugar. Mas o destino tinha outros planos. Em 1971, enquanto ainda estudava arte, Pierce entrou por acaso em uma oficina de teatro no sul de Londres. Ele viu um engolidor de fogo praticando sua apresentação. Em vez de ir embora, Pierce perguntou se podia tentar. Aquele momento espontâneo reescreveu seu futuro. O grupo percebeu algo nele, uma mistura de coragem e presença natural.
Eles o convidaram para participar. Ele nunca havia atuado antes, mas agora tudo começou a fazer sentido. Assim como Bond, ele havia entrado em um mundo de risco e charme. Logo após ingressar no Drama Center London por 3 anos, de 1973 a 1976, Pierce treinou com mais afinco do que nunca. A escola era intensa. Mais de 60% dos alunos desistiam. Os professores eram exigentes. Eles desconstruíam os alunos para reconstruí-los. Alguns desistiram. Alguns tiveram colapsos nervosos. Mas Pierce perseverou. Trabalhou em empregos paralelos. Estudou Shakespeare. Chegou a treinar mímica e números circenses. Custava 1.200 libras por ano, uma fortuna naquela época. Mas Pierce nunca desistiu. Em 1976, ele teve sua primeira grande oportunidade, uma peça teatral chamada Wait Until Dark. Era um thriller, e Pierce interpretou um personagem que incomodava as pessoas. O diretor viu nele algo frio, algo perturbador. Essa ousadia funcionou. Um ano depois, ele assumiu um papel desafiador em uma peça complexa de Tennessee Williams, The Red Devil Battery Sign. A peça havia fracassado nos Estados Unidos, mas Pierce a trouxe à vida em Londres. Os críticos elogiaram sua atuação. De repente, as pessoas começaram a notá-lo. Em seguida, ele migrou para o cinema. Em 1980, teve uma participação relâmpago em The Mirror Cracked, ao lado de Elizabeth Taylor. Ele apareceu na tela por menos de 30 segundos. Ganhou apenas 23 quilos, mas foi um começo. Naquele mesmo ano, participou de The Long Good Friday, com Helen Mirren e Bob Hoskins. Interpretou um personagem secundário do IRA. O filme não foi um sucesso imediato, mas com o tempo se tornou um clássico cult. E ali, Pierce construía silenciosamente seu caminho para o estrelato. Em 1982, Pierce Brosnan era praticamente desconhecido fora do Reino Unido. Tinha feito alguns trabalhos na TV e no teatro britânicos, mas nada de muito importante. Então, algo inesperado aconteceu. Ele fez um teste para um pequeno papel em uma nova série chamada Remington Steele. Não como protagonista, mas como vítima de assassinato. Poderia ter sido só isso, uma cena e acabou. Mas o diretor de elenco da NBC viu algo nele. Viu charme, presença em cena, algo magnético. Então, o chamaram de volta, não para um papel menor, mas para o papel principal. Essa decisão mudou tudo. O plano original para Remington Steele era um vigarista americano experiente na casa dos 50 anos. Bruin tinha 29 anos, era jovem, irlandês e desconhecido nos Estados Unidos. Mesmo assim, os produtores arriscaram. Mais de 200 atores fizeram teste, muitos deles americanos famosos. Bruin conseguiu o papel. Seu sotaque irlandês quase lhe custou o papel. Os executivos temiam que o público americano não aceitasse um protagonista estrangeiro. Mas, assim que assumiu o papel, ele se tornou Remington Steele. Descolado, elegante, misterioso, e o público o adorou por isso. A série estreou em 1º de outubro de 1982. Foi um sucesso imediato. A segunda série estreante de maior audiência da NBC. Só no primeiro ano, 15,6 milhões de pessoas assistiam semanalmente. Mas a trajetória não foi fácil. A série chegou a ser cancelada após a 4ª temporada, em 1986. Os fãs ficaram furiosos. O estúdio mudou de ideia e a série retornou para uma última temporada. O episódio final foi ao ar em fevereiro de 1987 e atraiu quase 26 milhões de telespectadores. Esse é o tipo de despedida com que a maioria das séries só sonha. No auge de sua popularidade, Remington Steele gerava para a NBC mais de 50 milhões de dólares por ano apenas com publicidade.
As vendas internacionais renderam mais do que 200 milhões de dólares. A série foi exibida em mais de 80 países. E algo estranho aconteceu nos Estados Unidos. Entre 1983 e 1987, os pedidos de licença para detetive particular aumentaram 340%. O personagem descolado e inteligente de Broman claramente havia conquistado o público. Mas o sucesso teve seu preço. Apenas 2 meses após a estreia da série, os críticos já diziam que Brosnan deveria ser o próximo James Bond. Em janeiro de 1983, a revista Entertainment Weekly o considerou o ator mais parecido com Bond desde Sean Connery. Poucos meses depois, o produtor de Bond, Albert Cubby Broccoli, entrou em contato. Ele estava assistindo e se interessou. Em 1984, a especulação explodiu. A NBC aproveitou a oportunidade. Seu marketing insinuava a aura de agente secreto de Brosnan. A revista TV Guide publicou uma capa com ele perguntando o próximo. Até mesmo a viúva de Ian Fleming, Anne Fleming, disse publicamente que Brosnan tinha a aparência e o jeito de agir exatamente como seu marido havia imaginado para Bond. Ao mesmo tempo, Brosnan estava recebendo reconhecimento da crítica. Naquele mesmo ano, ele foi indicado ao Globo de Ouro por seu papel em Nancy Astor. Foi apenas seu segundo grande papel na TV. Ele concorreu com lendas como Anthony Hopkins e John Gielgud. Mesmo assim, Brosnan quase venceu. Fontes da indústria disseram que ele perdeu por apenas 3 votos. Sua atuação impressionou até mesmo a família Astor, que inicialmente se opôs à série. Sua jornada como Bond, no entanto, não seria simples. A maioria das pessoas pensa que ele recebeu a proposta para interpretar Bond pela primeira vez em 1985. Não é verdade. Ele foi considerado para o papel em 1983, em 7, na mira dos assassinos. Roger Moore estava indeciso sobre fazer outro filme, e Browan era a opção ideal. Ele conheceu Broccoli no set de Sete Somente para Seus Olhos, onde a esposa de Broman, Cassandra Harris, tinha um pequeno papel. Broccoli olhou para ele e disse: "Se ele souber atuar, é o cara certo para mim." Mas o estúdio entrou em pânico. Ofereceram a Moore um pagamento enorme, mais de 3,5 milhões de dólares americanos, para que ele retornasse. Então, as filmagens de Broman foram adiadas novamente. Em 1986, algo ainda pior aconteceu. Remington Steele foi cancelada. Mas quando se espalhou a notícia de que Brosnan poderia ser o próximo Bond, a audiência da série disparou. A NBC viu uma oportunidade. Reverteram o cancelamento e encomendaram uma 5ª temporada curta. Broman ainda estava sob contrato. Isso significava que ele não podia filmar Bond. Foi brutal. A atenção que ele recebeu por estar ligado a Bond foi usada contra ele. Ele estava preso. E enquanto ele terminava a última temporada de Remington Steele, os produtores de Bond seguiram em frente. Timothy Dalton conseguiu o papel. Aquele momento mudou tudo para Brosnan e para Bond. Dalton era amigo de Broman. Perder o papel doeu, mas ele teve que sorrir apesar disso. A versão de Bond de Dalton era mais sombria e realista. Não deu certo, 7. Licença para Matar foi um fracasso nos Estados Unidos, arrecadando apenas 34 milhões de dólares americanos. Browan assistiu de camarote. Ele sabia que poderia ter trazido algo diferente. Entre 1986 e 1994, o que os fãs chamam de anos perdidos, Browan não desapareceu. Ele fez escolhas inteligentes. Em 7, o Quarto Protocolo, 1987, interpretou um espião britânico em um thriller da Guerra Fria. Não era Bond, mas era parecido. Ele estrelou Nômades, 1986,
mostrando sua versatilidade em um papel sobrenatural. Ele chegou a fazer comerciais da Coca-Cola Diet, onde interpretava um herói elegante de smoking, uma referência nem um pouco sutil a James Bond. Pierce Brosnan conheceu Cassandra Harris no final da década de 1970. Ela já era uma atriz, nascida Sandra Colleen Waits em Sydney, em 1948. Quando se conheceram, a conexão foi instantânea. Pierce não planejava se apaixonar. Ele apenas a achou linda. Mas algo aconteceu. Logo, eles estavam morando juntos em Wimbledon. Em 7 de dezembro de 1980, casaram-se. Cassandra havia acabado de passar por um divórcio difícil, então esse novo capítulo significava tudo para ela. Ela teve 2 filhos desse casamento, Charlotte e Christopher. Pierce não hesitou. Ele entrou na vida deles como se sempre tivesse pertencido a ela. Quando o ex-marido de Cassandra, Dermot Harris, morreu de um ataque cardíaco em 1986, Pierce adotou legalmente as crianças. Elas passaram a usar o sobrenome dele. Mas era mais do que um mero formalismo. Pierce não cresceu com um pai, então dedicou-se inteiramente a ser o pai que nunca teve. Ele disse certa vez: "Eu não era um pai. Eu era apenas Pierce, e então me tornei papai." Em 1983, Cassandra e Pierce tiveram um filho. Deram-lhe o nome de Sean. Com isso, a família cresceu para 5. A vida parecia plena e acolhedora. As crianças se davam bem e a carreira de Pierce estava decolando, mas a família vinha em primeiro lugar. Ele queria dar a elas o tipo de amor que nunca recebeu na infância. Ele se certificava de que se sentissem seguras, felizes e amadas. Algo mágico aconteceu em 1981. Cassandra foi escalada para o filme de James Bond, Somente para Seus Olhos. Ela interpretou uma Bond Girl antes mesmo de Pierce sonhar em ser o Set. Mas, durante as filmagens, Pierce conheceu o produtor de Bond, Albert Broccoli. Cassandra acreditava nele e o incentivou a aceitar o papel. Broccoli ficou impressionado e considerou Pierce o próximo Bond. Mas Pierce estava preso a um contrato com a Remington Steel. Ele não podia aceitar o papel. Ainda não. Cassandra queria muito que ele interpretasse o personagem, mas ela nunca chegou a ver isso acontecer. Em 1987, tudo mudou. Enquanto Pierce filmava Os Enganadores na Índia, Cassandra começou a se sentir muito mal. Eles voltaram para Londres. As notícias eram terríveis. Um choque. Pierce disse: "Desde o primeiro dia, eu sabia que não era apenas um pequeno nódulo ou algo fácil de tratar. Estava por toda parte. O diagnóstico foi um choque." Pierce disse: "Desde o primeiro dia, tínhamos uma batalha pela frente. O que se seguiu foram 4 anos brutais. Cassandra passou por 8 cirurgias. Fez 1 ano e meio de quimioterapia. Seu cabelo caiu. Seu corpo enfraqueceu, mas ela se manteve forte. Questionou cada tratamento. Tomou suas próprias decisões. Enfrentou tudo com coragem. Pierce esteve ao lado dela o tempo todo. Ele se autodenominava o parceiro silencioso. Sempre presente, mas frequentemente impotente. O filho deles, Sean, ainda um garotinho, às vezes fingia ser o médico. Era de partir o coração. A mãe de Cassandra havia morrido do mesmo câncer. Não era apenas azar, era genético. Isso tornava tudo ainda pior. Agora eles também tinham que se preocupar com Charlotte. Pierce se tornou um defensor do diagnóstico precoce e da conscientização. Era tarde demais para Cassandra, mas ele queria ajudar outras pessoas. Em dezembro de 1991, o tempo dela acabou. Uma noite, enquanto estavam deitados na cama, Pierce, tomado pela dor, Cassandra sussurrou: "Por favor, querido, não se preocupe. É apenas uma vida chegando ao fim." Ela continuou forte mesmo no final. Não queria máquinas nem hospitais. Queria dignidade. Encarou a morte em seus próprios termos.
Morreu em 28 de dezembro de 1991. Tinha apenas 43 anos. Pierce e seu filho Christopher estavam com ela. Charlotte, que estava em Londres estudando teatro, estava ao telefone. O Natal tinha acabado de passar. Enquanto outros comemoravam, Pierce planejava o funeral. E então veio a parte mais difícil: contar para Shah, de 8 anos, que sua mãe havia falecido. Pierce, de repente, teve que criar 3 filhos sozinho. Sean tinha 8 anos, Christopher, 19, e Charlotte, 20. Ele disse que foi a primeira vez que sentiu uma dor verdadeira. Foi uma experiência avassaladora, mas ele seguiu em frente. Ele disse: "Cassandra me fez quem eu sou. Ela estará para sempre em cada fibra do meu ser", disse ele mais tarde. Pierce Brosnan finalmente foi escalado como James Bond em 1994. O que tornou tudo ainda mais pessoal foi o fato de sua esposa, Cassandra Harris, ter sido uma Bond Girl em 7 Somente para Seus Olhos, em 1981. Naquela época, ela já tinha câncer e o incentivou a tentar o papel novamente. Ela queria vê-lo se tornar o 7 antes de falecer. Então, quando ele finalmente conseguiu, não foi apenas uma vitória. Foi uma mistura de tristeza e triunfo. Sua estreia em GoldenEye foi um momento decisivo, não apenas para ele, mas para toda a franquia Bond. O filme já havia passado por vários diretores e seu orçamento havia saltado para 60 milhões de dólares. A MGM estava quase falida. Se fracassasse, Bond teria acabado ali mesmo. Mas GoldenEye arrecadou 353 milhões de dólares americanos no mundo todo. Só a cena da perseguição de tanques em São Petersburgo custou 8 milhões de dólares americanos. Brolin fez 90% de suas próprias cenas de ação, incluindo um salto de bungee jump aterrorizante de uma represa de 220 metros na Suíça. Era tão perigoso que as seguradoras se recusaram a cobrir o prejuízo. O filme foi lançado exatamente 30 anos depois do último filme oficial de James Bond com Sean Connery, Diamonds Are Forever. Não era apenas mais um filme, era uma ressurreição. E funcionou. A Nintendo até criou o videogame GoldenEye 7 por causa disso. Esse jogo mudou a indústria e apresentou Bond a uma nova geração. O sucesso não parou por aí. Os 3 filmes seguintes de Bond, dirigidos por Brolin, arrecadaram juntos 1.238 bilhão de dólares. Mas essas vitórias vieram acompanhadas de perdas pessoais. Quando 7, O Amanhã, Nunca Morre estreou em 1997, ele ainda estava de luto pela morte de Cassandra, ocorrida 6 anos antes. Ele canalizou essa dor para o personagem. Uma cena de perseguição em Saigon custou 12 milhões de dólares para ser filmada. Eles tiveram que construir uma rua vietnamita inteira na Inglaterra só para isso. O mundo não é o bastante. Em 1999, teve a sequência de abertura mais longa de Bond, com 14 minutos. Também apresentou a primeira vilã principal da franquia. Chegaram até a fazer uma explosão real de um oleoduto usando 454 litros de gasolina, criando uma bola de fogo visível a 10 metros de distância. Depois veio 7, Um Novo Dia para Morrer, em 2002. O filme celebrou o 40º aniversário de Bond e quase matou Brazen. Uma cena de paraquedismo deu errado e ele foi arrastado para o fundo por ondas de 9 metros. Ele acabou no hospital com hipotermia. O mesmo filme apresentava um Aston Martin invisível de 300 mil dólares e um enorme palácio de gelo na Islândia, construído com 1.000 toneladas de gelo. Mas Brosnan não era apenas um sucesso de bilheteria. Ele ganhou o Prêmio Saturno de Melhor Ator em 1996. O mais surpreendente foi que ele derrotou Sean Connery, que foi indicado no mesmo ano por A Rocha. Foi a primeira vez que um Bond da atualidade ofuscou um do passado.
Até Steven Spielberg ligou para Brazen depois de GoldenEye para oferecer a ele o papel de Indiana Jones. Broen recusou para se manter fiel a Bond. Essa decisão provavelmente lhe custou $50 milhões, mas mostrou o quanto ele estava comprometido com o papel. Tudo parecia perfeito. Então chegou 2004. Ele estava nas Bahamas filmando após o pôr do sol. A vida era boa. Ele havia feito 4 filmes de Bond que arrecadaram $1,4 bilhão. Estava em ótima forma, treinando, apresentando ideias para o Bond 21. Então, às 14h47, seu telefone tocou. Os produtores o dispensaram. Sem aviso prévio, sem explicação. A ligação durou 47 segundos. Você foi um ótimo James Bond. Muito obrigado. Adeus. Foi só isso. O que tornou tudo ainda mais cruel foi o sucesso de bilheteria de seus filmes. De Another Day, arrecadou $431,9 milhões americanos, a maior bilheteria de um filme de James Bond até então. Mas os produtores já haviam decidido que queriam um Bond mais jovem. Eles esperaram até que ele estivesse sozinho e vulnerável para desferir o golpe. Em apenas 3 dias, tudo mudou. 3 contratos para filmes foram cancelados. Os estúdios desistiram. E-mails internos revelaram posteriormente que ele era visto como Bond demais e difícil de escalar para qualquer outro papel. Seu cachê caiu de $12 milhões americanos para $3 milhões americanos. Ele teve que demitir 12 funcionários. Ele entrou em profunda depressão. Seus filhos o viram chorar quando o trailer de Casino Royale foi lançado. Aquele momento o atingiu em cheio. Seu papel lhe foi entregue sem sequer uma despedida. Descobriu-se que os produtores vinham fazendo testes com outros atores por 2 anos, fingindo que ainda acreditavam nele. Essa traição doeu mais do que a própria demissão. Mas havia algo mais acontecendo em 1994, apenas alguns meses antes de ele se tornar oficialmente Bond. Algo inesperado aconteceu. Em 8 de abril, às 19h30, numa festa na praia em Cabo San Lucas, ele conheceu Kelly Shea Smith. Ela era jornalista e eles se deram bem imediatamente. Ela não se impressionou com a fama. Ela gostou de quem ele era, não do que ele fazia. Conversaram até às 2h da manhã. 3 semanas depois, ele a levou para conhecer seus filhos. 6 meses depois, ela se mudou para a casa dele. A conexão entre eles era real. E anos mais tarde, esse relacionamento se tornou a única coisa com a qual ele podia contar quando tudo mais desmoronou. Em 2001, eles se casaram na Irlanda. A cerimônia custou $2,3 milhões. A cerimônia aconteceu na abadia de Ballin Tuber, uma igreja com quase 800 anos de história. A lista de convidados era restrita, com apenas 100 pessoas, incluindo Judi Dench e Liam Neeson. Broen usava um kilt irlandês tradicional. Ele chorou ao ver Kayleigh caminhando até o altar. Charlotte Broen tinha apenas 41 anos quando faleceu em 2013. Mas sua morte não foi apenas uma tragédia. Foi a 3ª vez que esse mesmo pesadelo se repetiu na mesma família. Sua avó havia falecido de câncer de ovário, assim como sua mãe, Cassandra Harris, aos 43 anos. E agora, Charlotte. Ela era 2 anos mais nova que a mãe quando a doença lhe tirou a vida. Charlotte lutou bravamente. Durante 3 anos, ela batalhou contra o câncer que crescia silenciosamente dentro dela. O câncer de ovário é chamado de assassino silencioso por um motivo. Quando é descoberto, muitas vezes já é tarde demais. De fato, 75% das mulheres só são diagnosticadas em estágios avançados, quando as chances de sobrevivência caem de 90% para apenas 20% a 30%. Charlotte nasceu em 1971. Ela perdeu seu pai biológico, Dermot Harris,
e foi adotada por Pierce Brosnan em 1986. Ele lhe deu seu nome, seu amor e um lugar em seu coração. Mas nenhum amor poderia deter a maldição genética que já havia ceifado 2 gerações. Para Pierce, não se tratava apenas de perder sua filha. Tratava-se de ver a história se repetir da pior maneira possível. Em 1991, ele perdeu sua esposa, Cassandra, para a mesma doença. Ela passou por 8 cirurgias e 18 meses de quimioterapia. Ele descreveu a experiência como transformadora, ver alguém que você ama definhar assim, pouco a pouco. Isso muda completamente o seu mundo. Ele disse: "Você está lidando com a morte. Tudo muda." 22 anos depois, a mesma coisa aconteceu com Charlotte. No evento beneficente Stand Up to Cancer, de 2014, Pierce subiu ao palco e abriu seu coração. Ele disse: "Segurei a mão generosa, forte e linda da minha primeira esposa, Cassie, enquanto o câncer de ovário lhe tirava a vida muito cedo. E no ano passado, segurei a mão da minha filha Marite, engraçada e maravilhosa, Charlotte, antes que ela também morresse dessa doença hereditária terrível." Não era apenas uma dor recente. Foi como reviver todo o trauma. Profundo, sombrio e familiar. Um dos amigos mais próximos de Pierce, Bron Royans, descreveu a situação da melhor forma. A doença de Charlotte trouxe consigo uma escuridão. Pierce estava revivendo todo o pesadelo. Ele havia encontrado o amor novamente. Casou-se com Kelly Shaw Smith em 2001 e formou uma nova família com 2 filhos, Dylan e Paris. Mas quando Charlotte adoeceu, tudo voltou. Cada lembrança, cada momento de impotência. Ele estava completamente devastado, disse Royland. Mas, mesmo em meio a toda aquela dor, Healy permaneceu ao seu lado, dando-lhe forças. E então veio a reviravolta mais cruel. Charlotte se casou. Em 14 de junho de 2013, ela disse sim para Alex Smith, seu parceiro de longa data. 2 semanas depois, ela se foi. Naquela sexta-feira, 28 de junho de 2013, às 14 horas em ponto, ela faleceu em Londres. Estava cercada por Alex, seus 2 filhos, Isabella, de 15 anos, e Lucas, de 8, e seus irmãos, Christopher e Shah. Ela nasceu em Londres, onde estudou atuação, e foi lá que sua vida terminou. A PC divulgou um breve comunicado após sua morte. Charlotte lutou contra o câncer com graça e humanidade, coragem e dignidade. Sua força era impressionante. Mesmo em suas últimas semanas, ela organizou seu casamento. Queria que seus filhos vissem que o amor ainda importava. Sua filha Isabella tinha 15 anos quando perdeu a mãe, assim como Charlotte tinha quando Cassandra foi diagnosticada. Lucas tinha 8 anos, a mesma idade que Sean, filho de Pierce, tinha quando sua mãe morreu. O eco da história era quase preciso demais, cruel demais. Amigos disseram que Charlotte era o tipo de mãe que se dedicava inteiramente aos filhos. Sua amiga Claire Beckwith lembrou-se dela, dizendo que não se importava mais com a carreira de atriz. "Esta é a minha família", disse ela. "Quero dar a eles todo o amor que puder." E assim, Alex Smith passou de recém-casado a viúvo em 2 semanas. Agora ele tinha que criar 2 filhos que acabavam de ver a mãe desaparecer. Pierce, agora avô, assumiu a responsabilidade, vivenciando o luto novamente, mas também tentando ser forte por aqueles que ficaram. Mas nem todos os irmãos de Charlotte encontraram uma maneira de lidar com a situação. Christopher Broen caiu em desgraça. Após a morte de Cassandra, em 1991, ele tinha apenas 19 anos. Era um jovem promissor. Trabalhou nos filmes de James Bond de Pierce, como Set, O Amanhã Nunca Morre e Set, O Mundo Não É o Bastante. Mas a dor o alcançou. Em 1996, foi multado em 1.000 libras por dirigir embriagado. Um ano depois,
foi preso por 3 meses por fazer o mesmo novamente. Então, vieram as drogas. GHB, heroína. Ele desmaiou na porta de uma boate em Londres e entrou em coma. Em 2012, aos 32 anos, foi preso novamente, desta vez por posse de heroína. Ele havia se tornado parte do submundo das drogas em Brixton. Muito longe de Hollywood, muito longe de quem ele costumava ser. Em junho de 2024, Christopher fez sua primeira aparição pública em 20 anos. Paparazzi o flagraram do lado de fora de um supermercado em Londres, magro, sozinho, aos 51 anos. Enquanto isso, Keely Shea Smith travava sua própria batalha. Por anos, os tabloides zombaram de seu peso. Mostraram fotos de antes e depois, comparando seu corpo jovem com sua aparência após a maternidade. A internet foi inundada por comentários maldosos. Pierce não deixou barato. Ele a defendeu em uma postagem que se tornou famosa. Amo cada curva do corpo dela. Ela é a mulher mais linda aos meus olhos. E também porque ela teve nossos 5 filhos. Keely, agora com 61 anos, perdeu 45 quilos em 2024. Sem cirurgia, sem atalhos, apenas caminhadas, natação, alimentos integrais e paciência. Acima de tudo, amor próprio e gratidão, escreveu ela online, por tudo que meu corpo me deu e realizou em 60 anos. Em agosto de 2024, ela e Pierce comemoraram 23 anos de casamento. 31 anos depois de se conhecerem em meio a tragédias, escândalos e luto, eles permaneceram fortes. No aniversário de namoro, Pierce a chamou de seu norte, sul, leste e oeste. Healy respondeu: "Você é a pessoa mais fina, adorável e terna que já conheci." Recentemente foram vistos prestigiando a estreia de George Clooney na Broadway, em abril de 2025. Keely usava um vestido preto de renda. Pierce continua charmoso e firme. Apesar de tudo, ele segue trabalhando. Foi escalado para o papel de Dr. Destino em Adão Negro, em 2022. O diretor disse que Pierce tinha a combinação perfeita de força e calma. Aos 71 anos, ele continua sendo um dos caras mais legais de Hollywood. Mas, mais do que isso, ele é um lutador. Ele usou sua dor como um propósito. Hoje, ele é um ativista. Embaixador da Unicef desde 2001. Ele marchou com o Greenpeace, se manifestou contra os testes nucleares e arrecadou fundos para a conscientização sobre o câncer. Certa vez, ele boicotou a estreia de GoldenEye na França em protesto contra as armas nucleares. Quando Charlotte estava doente, ele disse que faria qualquer coisa, ligaria para qualquer pessoa, iria a qualquer lugar, imploraria se fosse preciso. Ele só queria que ela vivesse. Ele não conseguiu salvá-la, mas continua tentando salvar os outros.